dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos chegando por aqui mais uma vez, desta feita, para trazer mais uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus para vossos corações. Amém? Há dias estava com desejo no coração de poder compartilhar com os queridos irmãos uma mensagem, várias mensagens que nós temos para trazer a reflexão desse povo tão querido de Deus. Amém? E dizer que estamos alegres, estamos felizes, estamos na iminência de começar de fato essa obra maravilhosa de colocar sempre esses vídeos, essas mensagens constantes. Praticamente que diariamente eu gostaria de fazer isso, mas é muito dispendioso para a gente estar todo dia gravando. Contudo, a gente vai fazer o possível para ser o mais frequente possível. Gostaria que lá tirasse muito proveito dessas mensagens que a gente vai trazer, que a gente faz isso com muita alegria, com muito prazer, com muito amor para o coração, para os nossos corações, porque quando a gente compartilha algo de Deus, a palavra de Deus diz que dar é melhor que receber. Então, quando a gente compartilha esses benefícios que Deus nos dá, eu tenho certeza que enriquece tanto quem ouve como quem transmite, tá bom? E desta vez nós vamos ler uma mensagem, um texto que está aqui no livro segundo escreveu o apóstolo Mateus, no seu livro, no capítulo 26, são 10 versículos que nós vamos ler. Mas nós vamos discorrer assim rapidamente, porque tem muitos princípios maravilhosos nesse texto. É muito forte esse texto. Amém? A Bíblia que nós estamos lendo é a versão Peshitta. É uma versão muito boa, recomendo para os amados, porque ela é uma versão assim que busca, uma tradução que busca se aproximar ao máximo dos textos, dos originais. Eu gosto muito, viu? É uma mensagem bem clara, uma palavra, um texto bem claro, mas é bem próximo dos originais. Então, é a versão Peshitta, muito boa. Acho que essa daqui é a penúltima, já tem uma mais nova do que essa, mas de qualquer sorte é muito, muito boa essa Bíblia aqui. Então, vamos ler o texto aqui, segundo a minha versão, que já foi falada. Diz assim o texto, a partir do versículo 36 ao 46. E diz assim o texto sagrado, diz, quando chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Amém. E tomando com ele a Cefas, que é Pedro, e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a angustiar-se. Ele disse, minha alma está angustiada até a morte. Esperai aqui e vigiai comigo. Retirando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Aproximando-se depois de seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Cefas, assim nem pudestes vigiardes comigo uma hora, marca esse texto. Estejais alertas e orai para que não entreis em tentação. O espírito está disposto,
mas a carne é fraca. Novamente se retirou e, orando-se uma segunda ocasião, disse: Pai meu, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A tua vontade. Aleluia. Continuando. Verso 43. E se aproximou de novo e o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E os deixou, e retirando-se novamente a orar pela terceira vez, disse as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos. Ele disse: dormi de agora em diante e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado o que me trai. Olha que texto, amado. Olha que texto rico, forte. E a gente vê o texto e de logo a gente sabe que o Senhor Jesus estava prestes a ser entregue, a ser traído por um dos seus discípulos. Nesse momento ele se encontrava com os 11, porque o 12º estava exatamente trazendo os seus exatores. E o Senhor Jesus, bem no princípio do texto, ele diz: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Tem algumas versões que dizem assim: o meu espírito está abatido de morte. Amados, veja bem, o Senhor Jesus estava sentindo as dores do sofrimento que ele iria passar. Ele já estava com sua alma abatida. Ele precisava de um consolo, ele precisava de alguém para o consolar. Só que o Senhor Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Analise bem. O Espírito Santo de Deus. Quem poderia consolar o Espírito Santo, querido? Se o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é que nos consola, que consola a todos. E neste momento, ele em Cristo Jesus estava muito abatido, muito angustiado. Tanto que, aleluia, ele disse: meu espírito, minha alma está angustiado até a morte, está abatida até a morte. Amados, o Senhor Jesus, nesse momento, estava falando da sua natureza carnal, da sua carne. O que estava querendo se render era a sua carne. Tanto é que ele fala 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso é a natureza carnal. É essa natureza que nos chama para a terra, para as coisas de baixo. É essa natureza que nos incita a desanimar, a desistir dos propósitos de Deus. Mas ele diz também uma coisa muito importante: vigiai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito é forte. Esse é um texto muito falado, mas muito mal explicado. Por quê? O Senhor Jesus está dizendo: a carne é fraca, mas o que ele diz depois? Mas o Espírito está pronto. E muitas vezes a gente, querendo justificar nossas falhas, nossas fraquezas, diz: não, é porque a carne é fraca. Sim, mas o Senhor Jesus disse isso, mas ele completou que o Espírito está pronto. O que ele quer dizer? Andai no Espírito e você não peca. Mas a gente só quer: eu só peco porque eu ando na carne. Essa é uma realidade. Muito bem. Mas o que nós queremos trazer nesse momento aqui, para os amados,
é que o Senhor Jesus, estando nessa natureza, ele procurou ao máximo se afastar dessa natureza. Ele procurou ao máximo fugir dessa natureza. Ele procurou ao máximo não dar importância a essa natureza carnal. Apesar dele ter insistido, ter pedido, ter falado por 3 vezes, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava ali querendo se render à natureza carnal. Pelo contrário, ele deixou a critério do Pai. Se o Pai tivesse uma outra possibilidade, ele disse, não, filho, a minha decisão está tomada, a minha decisão é essa. Você vai cumprir o nosso propósito. Por quê? Deus tinha propósito no sacrifício de Jesus, mas Jesus também tinha sacrifício na sua entrega. Amém? Tinha propósito na sua entrega. Tinha sim. O Senhor Jesus havia uma promessa para ele. Mas eu lhe digo bem uma coisa, a promessa dele, a primeira promessa dele era com ele mesmo. Era pelo amor que ele tinha para com a humanidade. Esse era o primeiro propósito de Jesus Cristo. Quando Deus propôs a Jesus, lá na grande assembleia, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Era Jesus que estava falando. Aliás, não era nem Jesus, era apenas o anjo, o capitão dos exércitos de Jeová, que nessa época, lá na eternidade, Jesus ainda não era conhecido, o nome dele não era Jesus lá. Era o capitão dos exércitos de Jeová. E na grande assembleia, Deus pergunta, quem irá por nós? A quem enviarei? Isso está escrito no livro de Isaías. Isaías ouviu essa voz, Isaías respondeu, mas ali já era uma profecia, referente a Jesus Cristo. Aí ele veio com esse propósito, com essa missão. E nesse momento aqui estava prestes mesmo a ser entregue nas mãos dos pecadores, como ele diz. E ele procurou, porque, amado, nós temos que nos afastar da natureza carnal. Essa natureza ela vai cada vez mais nos puxar para baixo, para desistir, para fugir. E nós temos que fugir. Anote que o Senhor Jesus não orou com seus discípulos. Por quê? Aqueles discípulos eram efetivamente carnais. E ele se afastou da natureza carnal e foi orar. Ele pediu que eles orassem lá onde eles ficaram. Mas eles não oraram. E o Senhor Jesus foi e se afastou. Quando o Senhor Jesus chegou no local para orar, o que foi que ele fez? Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele momento de sofrimento. Porém, que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. E ele prostrou-se o rosto em terra. Quer dizer, tem que humilhar a natureza carnal. Tem que render-se diante de Deus a natureza carnal. E foi isso que ele fez. Ele rendeu a sua natureza carnal diante de Deus e para com Deus. Amém? Pois muito bem. Quando ele rendeu essa natureza carnal, ele orou. E a Bíblia diz que seu suor se transformou em gotículas de sangue. Olha que coisa. Isso é um fenômeno científico que só o científico sabe explicar. Mas é possível. É possível sim. Então ele volta até seus discípulos. Seus discípulos estavam dormindo. E ele diz, vocês não podeis orar comigo uma hora sequer. Olha aí. Quando eu pedi para você anotar essa uma hora sequer, aqui a Bíblia está nos mostrando, nos dizendo que o crente, o cristão, ele tem que orar pelo menos uma hora. Uma hora.
Mas uma hora pode ser dividida de 3 vezes. Atente bem. Quantas vezes o Senhor Jesus se afastou para orar? 3 vezes. Então, significa 3 vezes. 1 hora por vezes. Amém? Para o bom entendedor, minha palavra bastava. Mas para nós que queremos sempre justificar a fraqueza da carne, a uma indisposição, a uma falta de tempo. Não, mas eu não tenho tempo. Não, queridos. Isso aqui é para quem tem um compromisso. Isso aqui é para quem quer um compromisso de fato com Deus, com o Espírito Santo. A Bíblia diz que muita oração, muito poder. Mas é também que pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então não adianta a gente querer andar no Espírito se a gente não busca o Espírito, se a gente não tem tempo com o Espírito de Deus. 1 hora, pelo menos 1 hora por dia, já seria por demais bom. Mas se você puder, faça um esforço, aumente o seu horário de oração. Eu tenho certeza, eu tenho toda a convicção, querido, que você vai se tornar uma outra criatura em Cristo Jesus. Você vai se apaixonar cada vez mais pela oração. Porque o Espírito Santo é assim. Quanto mais você se aproxima dele, mais prazer você vai ter na presença dele. Ele lhe proporciona esses momentos de felicidade. Ele lhe proporciona esses momentos de prazer, de alegria no seu coração. E você vai sentir mais a presença do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, nós temos aqui alguns princípios. A natureza carnal, ela tem que ser rendida diante de Deus. Nós temos que procurar nos afastar da natureza carnal. Nós temos que buscar mais o Senhor em oração, pelo menos 1 hora. E se quer ser melhor em oração, pelo menos 3 vezes por dia. Amém? E tem mais. Procure aquelas pessoas que de fato você confia para andar com você. Observe que o Senhor Jesus saiu com 12. No primeiro momento ele saiu, melhor dizendo, com os 11. No primeiro momento ele deixou 8. E foi mais à frente, aí deixou os outros 3 e foi só. Isso aqui tem um princípio muito forte. O Senhor Jesus, ele tinha muitos seguidores, alguns discípulos, 12 discípulos, 3 amigos e um íntimo, que era João. Por quê? Quem era João? João era aquele com quem ele confidenciava seus problemas, suas dores. João era um homem de extrema confiança de Jesus. Lembre bem que lá no momento da ceia, foi o único que ficou sabendo quem iria trair Jesus. Quando o Senhor Jesus disse, aquele que molhar o pão no meu prato, esse vai me trair. Mas ele disse só para João. Só para João. Ele não disse para todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque João era íntimo de Jesus. João era o homem confidente de Jesus. Era o discípulo amado. Todos eles olhavam para João assim como o discípulo que tinha mais aproximação, mais intimidade com Jesus. Todos os outros demais, apesar de que Pedro e Tiago também eram bem próximos dele, mas João era o mais íntimo que tinha. Então isso é uma recomendação para nós. Embora nós tenhamos muitos irmãos, glória a Deus, aleluia, a gente deve ter aqueles com quem podemos confiar de fato, podemos confiar nossas dores. Porque a gente sabe que nem todos estão prontos para ouvir as nossas confidências, as nossas intimidades, e que a gente precisa fazer isso.
ter uma pessoa de confiança com quem a gente possa compartilhar nossas dores mais íntimas. Isso é uma recomendação bíblica. Amém? Então procure andar com pessoas assim. Eleja a pessoa na sua igreja, na sua congregação. Converse, auxilie, ajude, convide para estar com você. Quando se juntarem, como diz a palavra de Deus, que cada um tenha um salmo, tenha um cântico, uma revelação para cantar naquele momento, uma palavra para compartilhar naquele momento. Olha que alegria no Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem um texto na Bíblia que diz assim: onde tem mais de 2 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Pois é exatamente isso. Aí você junta esses 2 textos. Quando é 1 Coríntios, salvo engano, quando vocês se reunirem, que cada um tem um salmo. Aí veja bem, tem 2 ali unidos e estão falando, e o Senhor está vendo lá do céu. O que ele faz? Ele chama os anjos dele, aí desce. E desce para estar no meio de vocês. Ele desce com o trono e tudo, porque o Senhor Deus, ele não se levanta do seu trono. Ele desce com o trono e tudo, se entroniza no meio daqueles que estão falando no seu nome. Amém? Cantando hinos espirituais. E Deus vai se alegrar muito. Eu tenho certeza que cada um daqueles que estiver ali naquela roda, que não seja a roda dos escarnecedores, vai sentir alegria no coração, sentir a presença de Deus. Queridos, eu queria deixar essa mensagem para o coração dos irmãos. Eu tenho certeza que ela vai trazer assim uma nova vida no seu espírito. Aliás, vai ajudar a renovar o seu espírito. Amém? Que a graça do Senhor seja com vocês. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.